Parabéns pela exposição. Eu queria perguntar ao senhor, seria possível o senhor fazer uma análise das novas regras de Basileia III, principalmente sobre o impacto e a sua consequência, a consequência da sua aplicação sobre o sistema financeiro nacional, sobre a rolagem da dívida pública, e se essas regras de Basileia III terão também alguma consequência sobre a economia do país. Ainda sobre a Basileia, se essas regras de Basileia III serão aplicadas de imediato ou se existe uma possibilidade de uma flexibilização em relação ao cronograma. A segunda questão é a seguinte: se discute hoje muito a taxa neutra de juros, aquela que concilia o crescimento econômico com o nível de inflação. O Banco Central trabalha com uma taxa neutra de juros. Como é que o Banco Central calcula essa taxa neutra de juros? E a última é sobre o PIB potencial, ou seja, a capacidade de produção, máxima de produção que um país poderia alcançar sem gerar pressões inflacionárias. O Banco Central trabalha com a taxa neutra de juros e com o PIB potencial. Como o Banco Central calcula o chamado PIB potencial e como o Banco Central vê as posições conflitantes e as análises conflitantes sobre a existência desse PIB potencial. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senador Dornelles. Doutor Alexandre Tombini. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Francisco Dornelles. São perguntas extremamente técnicas e pertinentes em relação ao momento que vivemos. As principais medidas têm sendo tomadas tanto na área econômica quanto na área da regulação. Acho que a sua questão sobre regra de Basileia III não podia ser mais atual. Em 2 semanas, na semana retrasada, nós divulgamos o Banco Central, em coordenação com os membros do Conselho Monetário Nacional, divulgou a audiência pública com as regras do Acordo de Basileia III, que, diga-se de passagem, foi talvez o passo mais concreto que o G20 deu no sentido de aprender as lições da crise de 2008, aprender e responder de uma forma ampla e consistente, não só para hiatos de regulação que inexistiam e foram importantes na crise de 2008, para dar a dimensão que ocorreu nessa crise, mas também para ajustar alguns elementos do marco regulatório prudencial, que, por exemplo, essa ideia da prociclicidade, ou seja, quando a economia vai bem, não só as pessoas consomem mais, as empresas investem mais, mas elas fazem isso cada vez mais com recursos de terceiro, ou seja, com alavancagem, né, aumentando o risco na fase boa da economia, pode criar dissabores na frente quando vira o ciclo econômico, se o sistema não estiver preparado em termos de qualidade e quantidade de capital para absorver perdas não esperadas quando da virada do ciclo, que ninguém exatamente sabe quando isso acontece, mas precisa ter um colchão para fazer frente. Então, esse foi um dos principais pontos da reforma Basileia III, ou seja, melhorar a qualidade e a quantidade de capital, que era insuficiente de baixa qualidade, isso foi visto nos Estados Unidos e na Europa. Em relação ao sistema financeiro nacional, nós temos um sistema que uma regulação prudencial e uma supervisão, diga-se de passagem, mais intensa, regulação mais estrita, supervisão mais intensa, além do nosso sistema, no passado, ter convivido sempre com um nível de volatilidade maior do que, por exemplo, as economias chamadas avançadas, que viveram aí um momento de tranquilidade por muito tempo no passado, inclusive as instituições financeiras nesse ambiente. Bom, em relação à Basileia III, digo não, nós, Brasil, somos uma das jurisdições que está melhor preparada para enfrentar Basileia III. Acho que a nossa agenda aqui tem que ser uma agenda positiva, né? Uma agenda de dizer o seguinte: nós queremos que o mundo adote Basileia III. Então, a grande ênfase, isso eu acabei de vir da reunião do G20, defendi esse ponto lá, dizer o seguinte: tem que haver agora a implementação, a adoção das regras, não é? A Europa tem que avançar nisso. Eu acho que a operação do Banco Central Europeu deu uma certa tranquilidade, porque resolveram o problema de funding dos bancos, né, que estava muito complicado. Então, agora você tem que recapitalizar o sistema. Da mesma forma, nos Estados Unidos,
tem que diminuir o grau de alavancagem que havia em relação ao período pré-crise. Eles diminuíram, mas tem que continuar nesse sentido. Acho que essas normas vêm no sentido de moderar o grau de alavancagem do sistema financeiro. E o nosso sistema está se internacionalizando. Não é? É natural, com o maior peso relativo da economia brasileira, com maior intensificação do comércio internacional, as empresas, inclusive as instituições financeiras nacionais, vão entrar no mercado internacional mais fortemente. Agora nós vivemos um período ainda de pós-crise, mas nós temos visto movimentos das nossas instituições. O Banco Central, o Conselho Monetário, como regulador do sistema, não quer ver essas instituições se aventurando, não é, em outras jurisdições com nível de regulação inferior ao nível brasileiro. Então, a nossa agenda aqui é uma agenda que tem que ser positiva, tem que ser determinada no sentido de que essas regras que foram importantes, estão sendo importantes, sejam adotadas. A Europa, Brasil, Estados Unidos, enfim, aqueles que fazem parte do processo regulatório, definiram um período de convergência que vai de 2012, 2013 a 2019. Ou seja, esse acordo de Basileia III só estará plenamente adotado em 2019, ou seja, 3 anos depois das Olimpíadas no Rio de Janeiro, para ter uma ideia, um referencial. Então, há um período de convergência bastante amplo, adequado ao pacote de mudança na regulação prudencial, mas até para não desfazer esse processo de recuperação da economia global lá fora, e nós estamos mais bem posicionados para isso, certo? Em relação às questões específicas sobre o capital no Brasil, nas nossas simulações, quer dizer, nós estamos bem posicionados, saímos numa posição de força em relação a isso, e ao longo do tempo, nesse período de 6 anos, 2013 a 2019, nosso sistema não tem dificuldade de se adaptar a esse novo regramento, né? Mas nós queremos que os outros se adaptem também, inclusive para estabelecer relações de igualdade na competição do sistema. Nós sempre tivemos o menor nível de alavancagem, o maior custo financeiro, nós não queremos que ele chegue no custo financeiro brasileiro do passado, mas também não pode ser um nível de alavancagem como havia no pré-crise, nessas economias que gerou todo esse deslocamento de riqueza que nós temos visto aí desde 2008. Né? 50 trilhões simplesmente desapareceram, por exemplo, do valor das empresas, somando aí as perdas desde 2008. Então, o custo foi muito alto, precisa ter uma regra forte, e eu acho que o Brasil precisa ter uma atitude bastante positiva em relação a isso. Não teremos dificuldade no nosso sistema de atender nem na rolagem da dívida pública. Né? Isso não será problema, mesmo porque a dívida pública vai continuar tendo, o soberano vai continuar tendo, digamos assim, um nível de risco baixo em relação aos demais ativos da economia. Né? Então, não haverá problemas. E para a economia do país, o crédito continuará expandindo de forma sustentável, robusta, a taxas relativamente elevadas, mesmo com a implantação gradual deste pacote de medidas, sem impacto imediato ao longo do tempo. Não, pois é, a economia brasileira não. Em relação à economia global, que está agora numa recuperação ainda frágil, né? A economia europeia lá nós vimos uma leve contração no momento, algumas economias em recessão, né, como nós vimos, mas eles têm um período longo de adequação. Quer dizer, houve uma antecipação do cronograma, a autoridade europeia definiu, em meados do ano passado, uma antecipação do cronograma brasileiro, isso causou um certo impacto, sim, não é o caso do acordo internacional, não é o que o Brasil está fazendo, o Brasil está respeitando esse cronograma longo, não é? Houve uma certa turbulência em função disso, mas com a operação do Banco Central Europeu em dezembro, ou seja, melhorando as condições de financiamento, essas preocupações ficaram aplacadas em relação a esse cronograma, impactando o processo de recuperação da economia global, que vai demorar algum tempo, na minha opinião. Então, acho que vai ser neutro em relação a isso. Agora, é importante que o sistema financeiro global seja restabelecido em bases mais sólidas, né? Então, acho que essa é a nossa visão em relação à Basileia III. Em relação à taxa de juros, neutra, o Banco Central procedeu um exercício com o mercado financeiro. Você recebeu uma resposta semana passada, divulgamos, foram amplamente divulgadas. Eu já dei algumas declarações dizendo que, na nossa visão, importante é ver a tendência da taxa de juros neutra, que caiu da nossa última pesquisa, que foi em novembro de 2010, ou seja, em período de um ano, novembro, setembro,
período de um ano e pouco, houve uma queda na taxa de juro neutra de 6,5%, percepção, para 5,5%. Isso é um indicativo de que os economistas, enfim, os participantes do mercado consultados têm a visão de que os fundamentos da economia brasileira continuam a evoluir positivamente. Consolidação fiscal, menor vulnerabilidade externa, né? O próprio entendimento da capacidade que o Brasil tem de reagir a choques externos num ambiente volátil, demonstrou isso em 2008, tem demonstrado agora. Aprofundamento do mercado de crédito, maior inclusão financeira. Então, tem uma série de questões institucionais e da própria condução da economia que tem demonstrado essa percepção de um menor risco, percepção de uma menor dos fundamentos. Nós vemos aí as agências de rating, enfim, não somos nós que vamos reclamar delas, inclusive, mas nós vemos que elas têm sistematicamente melhorado a classificação de risco do país, os custos de financiamento do soberano têm reduzido. O Tesouro se financia em 10 anos no mercado internacional a 3,45%, tá? Então, 3,45% nessa última. Ou seja, a tendência é de redução. Uma outra questão importante em relação a essa pesquisa foi a pergunta que nós fizemos: qual a perspectiva de evolução da taxa de juros neutro nos próximos 2 anos? E a resposta da maioria, 49%, disse que a taxa nos próximos 2 anos continuará caindo, ou seja, apesar de toda a melhora nos fundamentos demonstrada pelo valor médio, agora também há a perspectiva de queda, ou seja, isso é importante. Nós temos os nossos trabalhos internos, a taxa de juros neutra é um conceito analítico, né? Nós temos várias alternativas metodológicas para chegar a esse conceito. Mas o importante foi que o mercado passou essa percepção para nós. A média é 5,5%, caiu em relação ao ano passado. A dispersão é relativamente grande. Tem gente que acha que a taxa é 3,49%, tem outros que acham que a taxa de juros neutra é 7%. Mas, enfim, mediana é mediana, 50% para cima, 50% para baixo, deu 5,5%. O importante é a trajetória de redução que nós verificamos. Da mesma forma, o potencial. Há variáveis aí não observáveis, então depende de uma série de hipóteses. Nossos cálculos, nós temos várias metodologias, fazemos esses exercícios, não divulgamos necessariamente, mas uma coisa eu posso lhe dizer: nos últimos 3 trimestres, incluindo este trimestre, o terceiro trimestre do ano passado, o quarto trimestre e o primeiro trimestre de 2012, que ainda não terminou, o Brasil está crescendo abaixo do potencial. Certo? No terceiro trimestre houve estabilidade no PIB, o quarto trimestre não temos o número ainda fechado, e mesmo para o primeiro trimestre desse ano. Mas, nos últimos 3 trimestres tem crescido abaixo do potencial, não é por outra razão que o Banco Central vem ajustando a sua taxa de juros para baixo nesse período, ou seja, em função do crescimento da economia brasileira abaixo do crescimento do produto potencial. Eu acho que são esses comentários que eu teria para